seguinte, aí eu fiquei, me lembrei, sabe de quem? Tá aqui, deixa eu colocar no papo aqui o deputado Marcelo. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, é o presidente do PMDB. né? Eu estou falando aqui assim, o que eu estou ouvindo, mas a palavra final do presidente. É claro. Mas, Elivaldo, sabe de quem eu me lembrei aqui, vendo você falar, o senador falar? Do deputado Tererê. Como assim? O deputado Tererê disse que a presidente Dilma pode ter 3 candidatos. Realmente. Aqui no Piauí. Por esse raciocínio tem razão. Não está perto disso acontecer? Os dois... O Wellington Dias é do partido da presidente. O Zé Filho é do partido do vice-presidente. Isso. E Silvio Mendes, a informação é que ele pode deixar o PSDB, que é a oposição, e ir para o PP, em julho. Que é também da base. Já tem até data, vai ser em julho. Vai ser em julho. Depois da convenção do PSDB, que vai eleger o deputado Marder Menezes, presidente do Diretório Estadual. Aí ele passa para o PP. Aí acabou a convenção estadual, ele está livre e vai para o PP. Aí os 3, só tem palanque para Dilma no Piauí, Elivaldo? Então o Tererê está mais do que certo. Nessa conjuntura aí, eu não vi nenhum candidato assim que não admita o apoio a Dilma. Outra dúvida que eu tenho, Elivaldo. Os 2 candidatos aqui da base, né? Zé Filho e o Wellington. O Wilson Martins, candidato ao Senado. Seria só ele nos 2 palanques? Evidentemente que vão formar as chapas, né? Agora, o Wilson Martins, eu acho que o governador, ele vai querer o apoio dos 2. Se acontece ou não é outra história, né? Mas quer o apoio dos 2. Comentou-se até que eles, ainda por conta dos tratores. Negócio do trator danado. E no final de semana o governador deu um canto de carroceria no senador lá em Pedro II. O governador Wilson Martins deu uma cotovelada no... Marcado para ir na abertura. Na abertura foi só o senador. O governador foi no dia seguinte com o Zé Filho ali do lado. Aí ficou mais perto do Zé Filho. Mais perto Aliás, do Zé Filho. Não só em Pedro II. Caxingó, em outro município da região norte. Nas andanças da região junto com o Zé Filho. Aliás, o governador voltou a andar com o vice Zé Filho. Ali, os 2 juntinhos. No mesmo carro. Estavam meio distante. Aproximou de novo. Aproximou total, plenamente. E o final de semana foi uma prova inconteste dessa situação. Os 2 andaram juntos, cumprindo as mesmas agendas. E no Festival de Pedro II foi o troco dos tratores. O troco dos tratores. Disse que o deputado Jesus Rodrigues andou por lá também, mas saiu meio ruim na Tava foto, só ele? Porque também ele é do MDA aqui, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dos tratores. Dos tratores. Sim, deputado Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Amadeu? O senhor ouviu o Elivaldo, né? Então me diga aí, podemos ter os 2? É Filho contra Wellington? Rapaz, política é uma coisa muito complexa, Amadeu. Né? Em princípio, tudo é possível, né? Mas, primeiro, o que eu acho, discordando um pouco aqui do Elivaldo, é que a campanha de 2014 não foi deflagrada ainda. Né? Não, deputado Marcelo. Honestamente, eu acho. Mas é só o que vocês falam, vocês políticos. Nós políticos e vocês jornalistas. Não só falam, mas tratam. Falam todo dia. Viajam. Sim, mas fazem movimentos políticos no interior. Amadeu, desde o dia... Ou estarei eu enganado? Desde o dia que o Wilson Martins assumiu, que a gente viaja quase todo final de semana para o interior, inaugurando obras, ora no sul, ora no norte. Então, desde o primeiro dia de governo, que nós já estamos tratando de sucessão? Sim. Não obrigatoriamente. Sim. Então, não foi deflagrado ainda. Então, o quadro se apresenta com uma candidatura muito provável, fazendo aqui um papel de analista político, mais do que de político. Certo. Silvio Mendes. Me parece, pelas conversas que a gente ouve, que é um quadro que está relativamente definido. O Silvio Mendes vai sair do PSDB, não tenho procuração para dizer, mas você já disse isso, todo mundo diz isso, parece muito provável. Vai para o PP e seria candidato. Então, essa é uma candidatura que está, vamos dizer assim, no rumo de ser consolidada. Seria a oposição, uma candidatura de oposição ao grupo atual. No Estado. No Estado, como foi na eleição passada. O Silvio disputou com o Wilson Martins. Bom, aí sobra a base do governo. Quem é a base do governo? Todos os partidos que ajudaram a eleger o Wilson Martins, principalmente
o PSB, o PMDB e o PT. E menos 2, né? Não, estou falando principalmente esses três não, aqui. Dois já saíram, não? Os partidos maiores, mais representativos. Porque, olha, o PP, que estava no governo do Estado, saiu, e o PTB, que ainda está no governo, também deve apoiar Silvio. Pois é. Na eleição, o PP e o PTB vieram no segundo turno. Né? Pelo que a gente está vendo, o PP já voltou para seu ponto lá. Quer dizer, esteve no governo. Não gostou? Não gostou, saiu. O PTB não. O PTB eu vejo de maneira diferente. Eu acho que o PTB, na sua grande maioria, está afinado com o governo. Os parlamentares, os deputados, o relacionamento, né, com o governo é muito bom. Né? E, então, essa base do governo, o que é que seria o ideal? Eu acho que o Wellington Dias, todos os políticos concordam, seria uma candidatura única. Por quê? Se nós partirmos com 2 ou 3 candidaturas, ou seja lá quanto for, da base do governo, isso não garante que no segundo turno, porque provavelmente haveria um segundo turno, que no segundo turno se tenha o apoio do outro. Porque a gente sabe quando começa, como se começa uma campanha, mas a gente não tem segurança como é que vai terminar. E se durante a campanha teve divergências tão fortes, ao ponto de um não ter condições de apoiar o outro, o exemplo que o Elivaldo falou aqui, que o Hélito citou, da eleição passada. Saiu o Wilson Martins, candidato da base do governo, e saiu o João Vicente também, que também era da base. Aí eu lhe pergunto, no segundo turno, esse grupo do João Vicente apoiou o Wilson Martins. Ele não. O grupo, né, que apoiou a candidatura do... Mas balançaram muito para apoiar o Silvio Mendes. E se tem apoiado? Então esse é o meu receio, de nós sairmos com 2 candidaturas e quando chegar no final, não ter o apoio automático daquele outro da base, poder sair para outra candidatura. Então o ideal, e é o que eu vou trabalhar, o PMDB está trabalhando, nós vamos trabalhar, era para ter uma candidatura única. Eu não entendi bem, o Elivaldo confirmou, quer dizer, analisou, eu queria ver se ele confirmava isso aí, que o Elivaldo coloca assim 2 situações. Ou o Wellington Dias é o candidato único da base, ou a base terá 2 candidatos. Foi o que eu entendi. Ou seja, só haverá união da base em torno dele, se o candidato for o Wellington Dias. Foi o que eu entendi, deputado. Isso é uma imposição que eu acho, não é, desproporcional. O que ele disse ali, o senhor ouviu, né? A direção nacional do partido dando um aval para a candidatura própria do PT. Inclusive, Elivaldo, olha, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o PMDB nacional, certamente, com toda certeza, vai dar apoio ao Zé Filho para ser candidato. Não, mas o que eu estou falando... O PT nacional vai dar apoio ao Wellington Dias. Mas diz que essa manifestação de apoio do PT nacional é baseada em pesquisas. Não, sem nenhuma dúvida. Com todas as pesquisas que faz, você já citou as pesquisas aqui que saiu inclusive nos jornais de Teresina, o Wellington Dias está em primeiro lugar nas pesquisas, sem nenhuma dúvida. Mas nós estamos quando? Nós estamos em 2013. Junho. A eleição é em 2014. Estamos ao ano da correção. E não é pesquisa que ganha eleição. Na outra vez que eu estive aqui no seu programa, eu lhe citei que de 94 para cá, só ganhou quem estava em último lugar nas pesquisas. Só ganhou quem estava em último lugar. Então, nós temos que trabalhar para manter a base unida e sair um candidato só. Se possível, vamos trabalhar nesse sentido aí. Agora, jamais uma imposição de que o candidato obrigatoriamente terá que ser A. Se não for A, vai ter divisão. Assim você já está expulsando os outros, já está empurrando. É como aquele tempo que a gente era menino. Passa um risco aqui, isso aqui é sua mãe. Se você pisar... O pau canta. Então, não pode ser nesses termos. É evidente que eu não entendi que o Wellington disse assim. Estou aqui fazendo a observação. O Elivaldo entendeu e interpretou dessa maneira. Eu quero crer que não. Não é? Conhecendo bem o Wellington Dias, o seu temperamento, a sua
maneira conciliatória de ser. É evidente que ninguém discute que o Wellington hoje nas pesquisas estaria em primeiro lugar. Então não foi uma imposição, né? Não é uma imposição. Mas é baseado numa situação, numa realidade que ele avalia que, em sendo a base um candidato, ele pode estar numa situação melhor, deve ser ele. Elivaldo, nós não estamos decidindo hoje. E nem sempre quem está em primeiro lugar nas pesquisas tá certo, a avaliação é o melhor candidato. Correto. Por quê? Agora o PMDB... Porque se fosse assim, o governador do Piauí hoje não seria o Isso Wilson aí o Martins. senhor já disse. Agora me diga uma coisa seria aqui, o Silvio Mendes, que é quem estava em primeiro lugar nas pesquisas. O senhor está considerando que se o senador Wellington Dias pensa assim, que como ele tem mais pesquisa, ele deve ser o candidato, o PMDB também pode abrir mão, mesmo assumindo o governo, pode abrir mão de ser o cabeça de chapa? Elivaldo, isso é Porque também o que a gente ouve no PMDB é ou não é, Elivaldo? É verdade. Assumiu é candidato em qualquer circunstância. Não tem volta. Bom, o mais provável, o mais razoável é que o Zé Filho assumindo seja o candidato natural de toda a base. O Wellington Dias, eu quero lembrar aqui, ainda tem 4 anos de senador. Quantas vezes o PMDB não já votou nele para governador, para senador? Está na hora de retribuir. Não, nós não fazemos todos parte de uma mesma base, tanto a nível nacional quanto a nível estadual? Correto. O presidente da República não é do PT, vice-presidente não é do PMDB. Nós não ajudamos junto aqui a eleger o Wilson Martins, a eleger o Wellington Dias. Então, não há de que se estranhar de o PMDB legitimamente lutar para unir a base em torno do seu candidato, que vai assumir o governo. Seria hora de retribuir. Não é propriamente uma retribuição, é um entendimento político. O PT foi governador, o PSB é governador. Está na hora do PMDB. Podemos raciocinar assim, está na hora do PMDB ser... Caminho natural. Natural, caminho natural. Ô, deputado. É evidente que para isso a gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que fazer o entendimento. Disse, jamais sob imposição de quem quer que seja. Política não funciona dessa maneira. E agora o seu PMDB, o senhor disse aí, está coligado com o PT, tudo, mas a informação é de que essa coligação nacional está por um fio, que o PMDB pode deixar a base da presidente Dilma. Pode? O senhor que está sempre lá em Brasília, conhecendo e analisando, pode? Adeus, sempre eu procuro raciocinar em termos de probabilidades. É muito pouco provável. O mais provável, o que está assim, natural, normal, é a reedição da chapa que governa hoje o Brasil. Dilma, presidente, Michel, vice. Isso é uma coisa natural, normal. Eu acho que isso está na cabeça dos dirigentes do PT, como está, sem nenhuma dúvida, na cabeça dos dirigentes do PMDB. O normal é isso aí. Tem problemas de relacionamento? Tem. Talvez nós estejamos vivendo um momento onde esses problemas mais se agudizaram. Então, todo dia você vê uma desinteligência. Essa semana foi do presidente do Senado com a ministra Gleice Hoffmann. Na semana passada, atrasada, foi a votação, a questão dos portos. Na semana, a questão da medida provisória da energia. Então, está um entendimento, e o que eu posso dizer, dos analistas políticos, de uma maneira geral, da classe política, de uma maneira geral, que o governo da presidente Dilma tem muita dificuldade de relacionamento com a sua base. Não tem uma boa coordenação política. Incluindo aí, inclusive, parcelas significativas do próprio PT. Então, é uma coisa que todos estão vendo que existe. Não seria correto aqui, eu seria desonesto se dissesse, não tem nada, está tudo às mil maravilhas. Não, tem dificuldade. Qual é o governo que não tem dificuldade? Aqui com o Wilson Martins tem, com o Wellington Dias teve, né, com o Lula teve, com o Fernando Henrique teve. Isso é um processo normal. Precisa que a gente trabalhe no sentido de diminuir a desinteligência. Essas desinteligências que exatamente. Gostei. Fazer com ponderação, com comedimento, visando o interesse maior do país, visando a continuidade desse grupo político que vem administrando o Brasil, que nós entendemos que está administrando bem em favor do país, desde o tempo do Lula.
Então, tudo isso é que é a arte da política, é isso daí. Eu quero agradecer, deputado, pela presença. Gostei do tema aí, a desinteligência que atrapalha e a falta também de coordenação política do governo federal. Obrigado, deputado. É isso, Real? É isso, Amadeu. Até amanhã. Um abraço, hein? Um abraço, até amanhã. Olha, sabe qual é a maneira mais barata